Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a live com a Adriana Tanese Nogueira. Hoje o nosso assunto é sobre o Natal e o sentido de família, né? Que o Natal é uma ocasião tão especial e ao mesmo tempo enigmática, eu diria. Porque tem algumas coisas que nos fazem pensar. Então vamos pensar junto hoje com a Adriana. Tudo bem, deixa eu direito aqui. Tudo E bem você? também? Tá me ouvindo bem? Tudo. Adriana, para uns o Natal é nostalgia, para outros alegria, esperança. Para outros, nem tanto tudo isso, né? Para outros pode ser uma época talvez até triste ou angústia, ou de angústia, não sei. Tem muitas coisas que traz, né? Essa festa, essa tradição. Na prática, do Hum. que a gente está falando, né? Do que as pessoas fazem juntos nessa época? Por que essa pressa de se juntar, de fazer coisas assim relacionado ao tema do Natal? Mas na prática mesmo, assim, na verdadeira prática, o que significa isso? É uma obrigação. Natal significa união. A ideia do Natal é a ideia de estarmos juntos. Assim, a ideia do Natal sem religião necessariamente como centro do Natal. O Natal virou um momento de encontro e de família. Então, bom, mas de qualquer modo, a questão do Natal é complexa porque nem todo mundo gosta de se encontrar, na verdade. A gente tem os nossos amores familiares, né? Nossa mãe, nosso pai, sei lá. Temos filhos, mas as relações familiares são muito difíceis. A verdade é essa. As relações familiares são complicadas. Ninguém viveu numa família feliz, muito menos feliz o tempo todo, né? E a coisa mais difícil de questionarmos é a nossa família. E que ao mesmo tempo é o bojo de onde surgiu a nossa personalidade do jeito que ela é agora nesta vida, né? E do qual precisamos e que precisamos compreender para poder transformar, melhorar nossa vida, nos sentirmos melhores, conseguirmos realizar mais coisas, né, e etc. Então, a família, muitas vezes, é o lugar onde as correntes que nos apertam o nosso coração e o nosso fazer, o nosso ser, a nossa autoestima, foram criadas. E aí, no Natal, a gente precisa estar junto. Aí, como é que fica? Por quê? Por um lado, é uma obrigação social estar junto no Natal. Antes de mais nada, uma obrigação social. Todo mundo faz isso, todo mundo tem que fazer isso, e não é que as famílias não se encontrem em outros momentos, né? Elas podem se encontrar ou não, mas no Natal tem que se encontrar. E aí as questões que atormentam as pessoas, sobretudo os filhos, às vezes os pais também, são caladas. Produzindo, e ainda por cima a gente tem que estar feliz, né? Não só temos que nos encontrar juntos, todo mundo de mãos dadas, mas também precisamos ser felizes juntos, mostrar que estamos felizes, até porque temos que postar no Instagram fotos de felicidade familiar, não é não? Então, bem vestidos, bem maquiados, com grandes sorrisos, todo mundo junto, brindando, etc. O que esconde essa imagem? Boa pergunta. Alguém Boa sabe me pergunta. responder? O que esconde essa Alguém sabe imagem? O que é? dizer, gente, vocês que estão aí online, Ah, nos dias de hoje não tem mais isso. o que? Não tem a união, a ceia de Natal? Não tem? Pelo que eu vejo, tem. Oi, Márcia. Agora que entendi quem está aí, a Márcia. Então, os encontros familiares, eles são uma obrigação social no Natal com o lacinho da felicidade, que nem sempre é verdadeira, o que provoca o que se chama o fenômeno chamado hipocrisia. Hipocrisia é fingir uma coisa que não é. E quando está tão bem fingida que a gente nem percebe mais que fingiu, a gente vira simplesmente falsos. Então, eu vejo pessoas, algumas das pessoas que estão em sessão comigo, que estão na nossa, Márcia, na minha formação, etc., eu percebo que tem um incômodo crescente em atender aos encontros de natais.
Não que as pessoas não gostem da própria família, mas que há problemas que não foram trabalhados no sentido que não foram resolvidos. Não foram resolvidos. Então, nesse momento, só pode se ser muito falsos. Ou então, pelo menos, fechar os olhos. Para quê? Para aquilo que a gente sente, que é mais uma derrota pessoal. Então, não se faz porque minha mãe é assim, porque minha mãe está com doença, porque meu pai não sei o quê, porque tem idade, enfim, vai passando. E, novamente, passamos por cima de nós mesmos, como a gente fez a vida toda, por isso que estamos onde estamos. Né? Porque não se pode contrariar o pai, não se pode falar para a mãe, você está com sentimento de culpa, enfim. Então, a família é realmente, primeiro, o nosso lar, o nosso berço, e também é um berço, muitas vezes, cheio de teias de aranha, para não dizer de facas escondidas, né? Porque tem todo tipo de família. E aí então, o Natal está perdendo o sentido. Está perdendo o sentido, fora que virou claramente um evento comercial, mas está perdendo o sentido, não é? A gente quer, né? O que a gente vai celebrar? O amor? Se a gente, como que a gente pode celebrar um amor se a gente não está bem, né? Não está bem com as pessoas? Se a gente, para estar com as pessoas com quem a gente está celebrando, precisamos fingir tão bem fingido que nem lembramos que fingimos e ao mesmo, mas isso não vai impedir que nos sentimos mal, nos sentimos com baixa autoestima, nos sentimos desacreditados de nós mesmos, e isso vai sendo um peso cada vez maior que polui as relações, né? As relações ficam sempre mais superficiais para se estar juntos, e é um desperdício humano, Por eu conta diria. de que vira praticamente um protocolo, né? Tem que estar lá porque é Natal, apesar de todas as brigas, apesar de que os irmãos estão um para cada lado, enfim, a família se fragmentou. Na nossa família que eu morava, diziam, né? E eu ouvi outras famílias dizendo isso também, que quem une os filhos são os pais. Aí os pais morrem, os filhos vão cada um para o seu lado. E é comum de ver isso, né? Não sei se onde você cresceu é isso também, mas Não é questão de lugar, eu não acho que é uma questão de lugar físico, Raquel, é questão de tradição de família, de lugar cultural, porque não é um lugar, não é um país inteiro que funciona assim. Eu acho que os pais seguram os filhos quando eles precisam segurar fisicamente os filhos, é a presença física dos pais. Isso quer dizer que não tem união entre os filhos. Porque não é verdade que quando morrem os pais, aí os filhos se separam. Às vezes sim, às vezes não. É porque a união interna não está forte, firme o suficiente, ou profundo o suficiente. Então, não se sustenta, porque os pais são a referência, né? O polo de referência de cada filho. Quando os pais não estão, cada filho vai por conta própria, porque não se criou na família, quando se era pequenos, um vínculo entre os irmãos, que são os pais, sim, que criam, que fomentam, que nutrem. E não foi criado ou foi muito superficial, é só porque temos dois pais em comuns. sim, aí fica o protocolo, né? Protocolo Aí de fica o tanto para o Natal quanto protocolo. para almoço de domingo, etc. Para almoço de domingo e etc. Exatamente. As obrigações familiares. A gente está num tempo em que tem muita mudança familiar, né? Na família, no casal, no modelo de casamento, no modelo de relacionamento. E também na família, que a família realmente é um lugar muito importante na sociedade. A família sempre foi o que sustenta a sociedade, é o último lugar a ser transformado. E, entretanto, ela está em crise há muito tempo, né? O modelo de família, o que que é ser família, o que que é ser O que é família. ser família? E apesar de... Então, começa em ter filhos, né? Em compartilhar filhos com outra pessoa. E criar esses filhos, que é já um trabalhão bem grande, para quem faz decentemente, é um trabalhão grande. Mas família não é isso, isso aqui é a base física da família, né? Base física, base genética, base de hábitos. Mas cada membro dessa família é um indivíduo que tem a sua história. Então, não necessariamente um vai com a cara do outro, tem a ver com o outro. Eu acho que o objetivo da família, do ponto de vista assim, de psicologia profunda,
é promover e criar as condições para que esses indivíduos se entendam um pouco, pelo menos, no sentido de cada pessoa da família representa um desafio para o outro, inclusive mãe e pai, para qualquer um. Todos representam um desafio. E é um desafio no sentido da evolução de cada um. Até porque são diferentes, né? Então, se são diferentes e não é só uma questão de gosto, são personalidades diferentes que já se mostram desde a infância, né? A gente percebe desde a infância que tem indivíduos diferentes nessas crianças. Elas crescem e essas diferenças vão aumentando. E aí fica difícil, muitas vezes, se entender um com o outro. Mas isso que eu estou falando é futurismo, né? Porque, na verdade, hoje as famílias são basicamente um laço de sangue. Aí, em função desse laço de sangue, você acata tudo. Sim, para manter uma tradição. Para manter uma tradição, uma força, né? Uma força, um pertencimento que é necessário no indivíduo, né? A gente precisa de sentir pertencentes. Então, se fica todo mundo junto, não se questiona nada. Só que, como eu disse, na família é onde também surgem os nossos problemas. Muitos, assim, quer dizer, na nossa família nós nos configuramos. Os aspectos de nós, porque não nascemos completamente vazios de conteúdos, muito pelo contrário, mas nós adquirimos uma configuração a partir de questões de características nossas inatas e do ambiente que encontramos. E essa configuração é sempre em 1000% dos casos condicionante e restritiva ao desenvolvimento da pessoa. Né? É uma roupa que vai virar apertada, sempre. Porque é uma visão, primeiro porque minimamente porque os pais não têm como entender completamente os filhos e entendem muito pouco, na verdade. Segundo, porque os pais são uma geração anterior e o filho, né, deveria fazer algo novo na vida. Terceiro, porque as diferenças individuais são realmente muito profundas. Então, hoje nós vemos a família para nós é esse grupo de pessoas unidas por um laço de sangue que tem que se amar pelo laço de sangue. Uhum. E tem que estar agradecidas. E é isso. E isso está velho, isso está em crise, e isso está desatualizado, e isso é pobre. É pobre e não responde à realidade que vemos em volta. Porque por causa disso, as pessoas engolem sapos, as pessoas se mutilam, as pessoas se culpam por coisas que não têm, das quais não têm culpa, e as pessoas inibem o próprio desenvolvimento. Fomentamos a hipocrisia, fomentamos a mentira, fomentamos enfim, essa mutilação recíproca. Tem solução para isso? Tem. Eu não estou dizendo que você vai abandonar necessariamente a tua família. Você pode também resolver, por exemplo, não passar o Natal em família. E aí? Por que não? O que você realmente tem vontade? Você está com vontade desse encontro? Porque você conhece o encontro de família, não é um encontro assim, surpresa. Você já passou por isso várias vezes na vida, né? Certo? Então, você está com vontade de repetir? Você conhece a tua família, você sabe o que está acontecendo, né? Que aconteceu até ontem, então você quase sabe. Imagina o clima. Você está com vontade? Você tem essa liberdade de dizer não, de fazer o que você tem vontade de fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E se for respondida com sinceridade, tá tudo bem, né? Seria o ideal, responder com Sim. sinceridade. E aí, novamente, como eu tenho uma abordagem dialética, que não é 8 ou 80, ela, porém, tem que começar com uma resposta sincera. Sincera. Eu quero ou não quero. Vamos começar com a resposta eu não quero.
Aí, a segunda etapa é, por que que você não quer? Porque cada situação é especificamente única. Então, por que isso, por que aquilo, eu vejo isso, como, por exemplo, uma paciente minha. Ela se sente muito criticada pela família, né? E é comum isso. Criticada, é, a crítica é uma crítica no geral sobre a pessoa, porque é isso que é o problema na família. O filho se sente criticado por aquilo que ele é, não porque ele está usando o cabelo desse jeito, com esse penteado, né? Uhum. É mais essencial. Então, tem uma crítica que vai se manifestar nos detalhes, na casa, que ela mudou de casa, se tem o quadro certo, se é isso, se é aquilo. Se não é melhor fazer assim, as pessoas dão palpite, porque na família, muitas vezes, as famílias são muito invasivas, invadentes. Um invade o espaço do outro, como se fosse normal, né? Então, dá opinião quando não pedimos opinião. E isso continua, é normal, né? Tem uma certa normalidade quando as crianças são pequenas, né? Mais ou menos, é normal. Mas com o tempo, os filhos crescem, parece que os pais não atinam muito que os filhos adultos são adultos. E eles fizeram escolhas e não sempre. Por que que você tem que opinar? Fique na tua, querido pai, querida mãe, fique na tua, que o outro filho, que o filho tem direito de ser, de falar, de expressar suas opiniões, desde que não esteja prejudicando ninguém, né? Sim, estou falando porque eu quero seu bem, mas isso é de quando você é jovem, entendeu? Quando você é mais velho, isso não deveria mais acontecer, porque essa frase implica a crença de que o filho não saiba o que está fazendo, e o pai saiba. E não necessariamente o pai sabe. Geralmente o pai não sabe, na verdade, não sabe. Bom, então, o que significa perguntar por que que eu não quero? No caso dessa moça, ela vai cozinhar, por uma série de circunstâncias, ela vai ter que cozinhar para todo mundo. E como ela é uma boa, muito boa cozinheira, então, eu fiz uma lista dos limites que ela quer colocar. Horário de chegada, horário de partida, porque ela não quer ir dormir muito tarde. Não vai ter outro Natal antes disso. Não é que a mãe vai para outro Natal, depois vai na casa dela, à tarde. Não, vai começar aqui e termina aqui. Vão levar doces, bebidas, isso, aquilo. Eu só vou fazer isso. Ajudar a limpar depois. E 3, na última coisa, que é a quarta, na verdade, é ela aprender a não se deixar invadir. Se uma pessoa te faz uma crítica, dá uma opinião que você não pediu, você não precisa revidar necessariamente. Você sorri e muda de quarto, muda de assunto. Você não precisa responder, você não tem obrigação de responder, de explicar, de se explicar, porque você colocou o quadro aqui. Às vezes a gente tende a fazer isso, isso seria o normal entre pessoas que não estão em uma luta de poder entre si, né? Mas a família tem invejas, na família tem inveja, tem também maldade, tem Competição. ciúmes, competição, tem o caráter pessoal de cada um, que pode ser também um mau caráter, né? Pode ser. Tem um nível de evolução de cada um. Uma pessoa pode ser muito assim, até antiquada, e outra pode ser muito mais de vanguarda, mais assim, cabeça aberta. E as pessoas nascem diferentes. Então a gente precisa saber disso e não vivermos na ilusão de que porque somos família e compartilhamos do mesmo sangue, mais ou menos, né? A gente de fato se entende, coisa nenhuma, zero, zero. A gente se entende, a gente se gosta, a gente já nasceu se amando, a gente tem que estar sempre unidos. Isso não é verdade. Não é Só na verdade. propaganda. Propaganda. Quer dizer, hoje é propaganda. Hoje é propaganda e para esconder a crise na qual estamos, né? A família, a instituição família está numa crise muito grande. A divergência entre pais e filhos, a separação assim cultural, de visão está Sim. muito grande.
E aí depende das gerações, né? E os pais mais novos estão ainda mais perdidos, às vezes, do Uhum. que seus próprios pais, que podiam ser antiquados, mas tinham alguma coisa fixa aí para seguir, enfim. Estamos em tempos complicados. Aí fazer de conta no Natal, se você não tem vontade de participar, de atender, você quer fazer alguma outra coisa, se sente necessidade de outra coisa, faça, faça. Exatamente. Crise de gerações, né? Tem uma crise de gerações, de Tem. opiniões, e tá assim. Mas assim, todos desejam aquelas coisas bonitas do Natal. E eu vejo com tudo que você falou agora, que o sentido do Natal perde o sentido. Com tudo isso, com todos esses conflitos, né? Acaba que perde a graça para muita gente. E aí acaba que perde o sentido do Natal de verdade, né? Se a pessoa não tá com ela de verdade também. Eu acho que é isso. O Natal para hoje funcionar. E eu estou falando para as pessoas que se questionam um pouco mais, que sentem um desconforto. Para quem não sente desconforto, tudo bem. Mas para quem está sentindo um desconforto, realmente o Natal, a família, são aquelas pessoas que compartilham com você uma visão de vida, uma visão de mundo, que podem reconhecer o desconforto, com quem pode se falar sobre essas coisas sem sermos julgados, né? São essas as pessoas que formam a nossa família. Inclusive, você escreveu um artigo sobre isso, né? A gente vai postar nas redes para quem quiser ler, que fala sobre o sentido da Uhum. família no Natal, né? No seu blog. Esse eu tinha escrito uns anos atrás e reli, dei alguns ajustes, eu achei, eu assino embaixo, Tá continuo atual. assinando embaixo. É atual. A família são as pessoas com as quais nos sentimos verdadeiramente à vontade, ou seja, podemos trazer à tona aqueles aspectos nossos que não estão dentro da caixinha do modelo que aprendemos, o que tem à nossa volta. Porque senão a gente, eu vejo as pessoas para estarem em família, elas têm que entrar na caixinha de volta. Então elas vivem uma vida esquizofrênica. Fora, às vezes, né, ou fazem análise, fazem a formação, e aí elas querem desenvolver, né, elas querem desenvolver uma visão nova da vida e de si, mas aí tem que vai para a família ou para o marido, né? E volta na caixinha. Isso não funciona. Isso é só muito desequilíbrio mental que produz. Então, que é família? Eu acho que a gente tem que rever Uhum. essa ideia e promover mais o desenvolvimento das pessoas, a possibilidade de nos questionarmos, de sermos diferentes, abrir espaço a famílias. Quanto menos uma família permite a diferença interna, mais ela é sufocante, repressora. Ela não é um algoz, não é uma família. Então, por que você tem que ficar lá? Você ama a tua mãe, ama teu pai, tudo bem, você pode amá-los, mas não se submeter. Você não precisa se submeter. Como fazer? Bom, essa é a jornada, mas é isso. Amar não significa se submeter, porque aí é um amor que inclui a tua morte psicológica. E que, para que serve? Para que serve? E um pai e uma mãe que não percebe isso, assim, gente, para que serve? Uhum. E me veio um pensamento de que, assim, apesar das tradições, né, apesar de tudo, da cultura, da tradição, o movimento da vida de cada um evoluir precisa continuar, né? Continua mesmo, continua apesar de tudo, continua independentemente disso tudo. Isso que eu estou falando, essas pessoas, não é que elas estão querendo criar problemas. Ninguém cria problemas com isso. Todo mundo gostaria de ter, todo mundo sonha em ter uma família Disney, entendeu? De conto de fada, e todo naquele aconchego, com a lareira, com o grande papai, que protetor, com uma mãe acolhedora, comida boa e todo mundo se amando, e aquela luz sofusa, dourada. É simbólico. É um símbolo que nos captura, porque é o símbolo do pertencimento, da união. E é muito importante. Nós somos. E ser indivíduos humanos significa tanto precisar ser indivíduos, como precisar estar juntos. Só que esse estar junto que suprime a individualidade não funciona mais, é uma morte.
inimigo da gente. Então a gente tem que tomar ciência disso e dói, sinto muito, é isso. É isso, essa é a verdade. Não vamos ficar tapando o sol com a peneira, porque só piora, não vai mudar. Então, a família deveria promover a diversidade, e a maioria das famílias não fazem isso, porque para isso precisa uma cabeça muito aberta da parte dos pais, que geralmente não tem. Mas até que eu, como indivíduo, não consigo estar com esse tipo de pessoas que eu amo, me sustentando na minha individualidade, é melhor não estar. Exatamente. A gente precisa buscar essa coerência, né, Adriana? Porque isso aqui nos dá autoestima. Exato. Quando a gente mente para nós mesmos, quando a gente renega nossas verdades, nossas necessidades, quando a gente fecha um olho, finge, não é sincero conosco, a gente baixa a nossa autoestima. Aí não temos, perdemos valor pessoal, perdemos poder pessoal, tudo. Então a coerência é o nosso o centro, é a coluna vertebral. Coerente com aquilo que a gente faz. Acho que a família perfeita é aquela que dá espaço para todos existirem, poder existir dentro dela. Que é futuro, não existe ainda assim. Existe, tem algumas famílias. Eu conheci uma família que abria bastante espaço, não tinham questões muito profundas trabalhadas, mas era uma família que abria espaço para a individualidade dos filhos. Mas os pais eram pessoas muito cultas, eram pessoas de mundo, pessoas viajadas, pessoas que não estavam sempre em casa, por exemplo, porque estavam viajando. Tinha uma estrutura, tem uma cultura, precisa ter cultura, conhecimento, visão de mundo. Porque se a gente vive só no nosso quarteirão, e o mundo é o nosso quarteirão, o meu quarteirão, para mim, é o mundo. E a lei do meu quarteirão é a lei de Deus. É só quando a gente se encontra com o diferente que a gente abre a cabeça. E quando, na falta de viajar o tempo todo, que também não é uma solução, porque muita gente viaja hoje em dia, não serve para muita coisa, tem que ler livros, estudar, ler livros, descobrir outras culturas, outros pontos de vista, questionamentos. Então, Então, isso. a família perfeita está em processo de construção ainda. Sim, se as pessoas começarem a dizer não para a família tradicional com os seus tradicionais, com as suas correntes tradicionais, porque senão não vai acontecer nunca, não é? Não vai descer do céu. Precisa começar com quem não está se sentindo bem. Exatamente. Adriana, deixa eu falar um pouquinho do curso do simbolismo de Jesus, que esse mês Sim, está em promoção. Para quem quer saber mais sobre o verdadeiro simbolismo de um menino Jesus que se transforma em Cristo, esse é um curso que a gente tem na plataforma, que a Adriana deu. E se vocês quiserem adquirir, está em promoção por R$ 99,00. E além disso, comprando esse curso, você ganha o curso Ritual de Passagem, que vai ser ao vivo no dia 30/12, com a Adriana também. Né? Então, vou falar uma coisa, o simbolismo do menino Jesus é o simbolismo da renovação da vida, né? A família também representa isso, um bojo, o bojo no qual nascemos e o bojo no qual voltamos para depois voltarmos para o mundo renovados, né? Onde a gente encontraria força, amor, né? Aquele amor que nos dá gás para viver. Né? E que nos nutre. Exatamente. Então, esse é o simbolismo da família, em cujo centro está essa criança divina que representa a fonte da vida que está, né, que representa que o menino Jesus representa, o simbolismo da criança divina, que está dentro de uma família que acolhe, renova, dá força, dá amor para o filho desabrochar, para os indivíduos desabrocharem. Então, quando uma família não faz mais isso, não é para ficar na família, é para ficar consigo e encontrar dentro de si essa família. E parar com a hipocrisia, porque a hipocrisia só nos corrói por dentro, nos corrói, perde poder.
Agora, o ritual de passagem é um curso que também pode ser Uhum. comprado individualmente, e ele vai fazer essa passagem de transição entre um tempo e o outro, entre finalizar o ano. Eu gosto muito do final do ano, né? Muito mais do que o Natal. O final do ano, porque é o momento de transição para um novo ano. É um dia após o outro? É. Mas é um ritual psicológico. Os rituais fazem bem para a psique. Ajudam a dar uma sensação de que estamos virando página. Então, antes de virar a página, vamos fazer uma reflexão, uma meditação e alguns exercícios sobre esta página que foi e sobre as nossas expectativas e como nos sentimos diante da nova página que vai vir. São dois cursos muito bonitos e todos estão convidados a participar, né, Adriana? Bom, se Sim, vocês não têm mais perguntas, eu acho que a gente já pode ficar por aqui. E lembrando também que a inscrição para a formação de psicanálise pós-junguiana está aberta. Temos uma promoção também. Quem se inscreve ganha 3 presentes e ainda a isenção da taxa. Essa promoção vai até dia 30 também. Inclusive, quem se inscreve ganha esse curso ritual de passagem para participar junto, tá bom? Então é isso, Adriana. Obrigada a todos. tá bom. Gabriel. Um abraço a todos e um Feliz Tá Natal. Não, bom, a gente vai se ver semana que vem combinado. ainda, né? Vamos nos. Tá bom. Um abraço a todos e um bom Tchau, final de tchau. semana. Tchau, Raquel.